E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caim. E neste vídeo eu vou complementar o vídeo do Afonso da Silva do canal Guianônima, onde ele explica a diferença entre os algoritmos de hashing SHA-1 e SHA-2. Neste vídeo eu vou explicar o que é uma função de hashing e vou explicar o funcionamento do algoritmo de hashing SHA-1. Ok, então vamos lá. De maneira bem formal, uma função de hash, uma função de espalhamento, um resumo criptográfico, ele consiste basicamente de uma função que mapeia sequências de bits de tamanho arbitrário para pequenas sequências de bits de tamanho fixo. Então, uma das inúmeras utilidades das funções de hashing é, por exemplo, para resolver o problema de integridade da informação, né? Você pode usar a função de hashing, as hashes, para identificar arquivos, por exemplo. E, enfim, aqui eu ilustro, né, uma função de hashing aqui em particular, né, o SHA-3-384. Ok, né? Então agora vamos para a definição formal do que é uma função de hashing. Bem, uma função de hashing, a rigor, ela consiste de duas funções. A primeira função, chamada de gen, ela é um gerador, na verdade. Ela determina a chave que será usada na outra função, h, e ela determina essa chave a partir de um parâmetro de segurança chamado de n, o número n. Né? Então, matematicamente, esse gerador, essa função gen, quando ela recebe como entrada uma sequência de bits de tamanho n, ela vai retornar uma outra sequência de bits de tamanho n, chamada de s, e essa sequência de bits s, que ela retornou como saída, será usada na função h, da seguinte forma. Então, isso aqui é um teorema, só que eu não entrarei em detalhes em sua demonstração, porém, fique entendido que é um teorema. Como essa função s ela foi gerada por esse algoritmo gen, então existe um polinômio p que vai ser usado por h, né, para criar as tais hashes, né? E as hashes que essa função h vai criar, ela possui p de n bits. Então, a função h ela vai gerar o hash, né, a partir dessa sequência de bits s gerada pela função gen e a partir também da nossa entrada, né, cara, da entrada de tamanho arbitrário. Então, matematicamente nós temos o seguinte: a função hs de x, ela recebe o texto, né, legível de tamanho arbitrário x, e a partir da sequência de bits s de tamanho n, ela vai gerar o y, né, o hash. O hash que corresponde ao x. Então, aqui, o x ele vai pertencer nesse conjunto, né, ao conjunto de todas as sequências de zeros e uns de tamanho arbitrário. Já o y, ele pertence a esse conjunto aqui, ao conjunto de todos os números, de todas as sequências de zeros e uns de tamanho p de n. Isso é um algoritmo de hash, é uma função de hash. Essa é a sua definição formal. Agora, perceba uma coisa. Com essa definição, nada nos diz a respeito da impossibilidade de haver colisões, né, em algoritmo de hash. Agora, o que é uma colisão? Uma colisão ocorre quando nós temos dois textos legíveis diferentes que resultam no mesmo hash. Basicamente é isso. E, claro, é desejável que uma função de hash tenha uma mínima probabilidade de ocorrer colisões. Ou, a rigor, no algoritmo de hash, é desejável que a probabilidade de se ocorrer colisões seja desprezível. Ok, então aqui eu listei algumas propriedades gerais de toda função de hash. A primeira é que ela tem de ser computacionalmente fácil de se calcular, né, para qualquer texto legível, para qualquer mensagem. A segunda, que ela tem de ser
computacionalmente difícil e inviável de se obter a mensagem original a partir do hash, ou seja, tem de ser inviável computacionalmente você, a partir de um hash, inverter e obter a mensagem original que o resultou. E a terceira propriedade é que ele tem de ser resistente à colisão, como eu já dissera antes, né? E aqui eu explicito os dois tipos de colisão que existem, né? A colisão à pré-imagem e a colisão a segunda pré-imagem. E agora, a propriedade talvez mais interessante das funções de hashing é que elas possuem a difusão e a confusão de Shannon, né? As propriedades de confusão e difusão de Shannon, definidas, né, em sua teoria da informação. Ok, essas são as propriedades gerais de uma função de hashing. Ok, dito isso, nós podemos agora, né, tranquilamente prosseguir para o estudo do algoritmo SHA-1, algoritmo SHA, também chamado de Secure Hash Algorithm. Aqui eu falo um pouco da história do algoritmo. Aqui eu falo um pouco da história do algoritmo, porém não entrarei em muitos detalhes a respeito disso e discutirei logo como funciona o mesmo. Então, basicamente, o algoritmo SHA-1 ele recebe como entrada o texto legível, né, de comprimento arbitrário. E, bem, se necessário, o texto legível ele é complementado de tal forma a ser sempre múltiplo de 512 bits, como é o caso do algoritmo MD4, né, que faz a mesma coisa. Bem, o SHA-1 ele passa por 80 interações e aqui ele retorna como saída um bloco de 160 bits. Ok, então vamos logo discutir, né, como funciona as interações do SHA-1. Então vamos lá. No início nós temos uma sequência de 160 bits constituída de 5 segmentos, ou seja, ela é dividida em 5 segmentos, cada um deles contendo 32 bits, que no nosso caso aqui, eu dei um exemplo dos 5 segmentos, só que em hexadecimal, né? Então, cada um dos segmentos tem 8 dígitos em hexadecimal, né? Claro, porque um dígito em hexadecimal corresponde a 4 bits. Mas enfim. Ok, então nós temos essa sequência, né, de 160 bits dividida em 5 segmentos. E em cada interação, esses segmentos eles são alterados por um bloco de entrada de 512 bits. No início de cada interação, esse bloco de entrada X ele é usado para gerar uma matriz M de 5 linhas, onde cada linha contém 512 bits. Ou seja, no total, essa matriz M ela contém 2.560 bits. A primeira linha dessa matriz ela é o próprio bloco X, só que constituído de 16 segmentos de 32 bits cada, ou seja, ele é subdividido em 16 segmentos, onde cada um deles contém 32 bits. E as demais 4 linhas, elas são preenchidas consecutivamente por 64 segmentos S índice J de 32 bits cada um deles, sendo que nós representamos, de maneira geral, cada segmento SJ por essa expressão aqui. Então, o Jésimo segmento ele é igual a essa expressão, ele é obtido por essa expressão. Então, se você quer o S índice J, você pega o S índice J menos 3, aplica um XOR ao S índice J menos 8, aplica novamente um XOR ao S índice J menos 14 e um XOR ao S índice J menos 16. Depois de ter feito essa soma, módulo 2, né, você pega essa soma e desloca um bit à esquerda. É semelhante àquelas shift ciphers, né, ou a cifra de César, a tão famosa cifra de César. Você basicamente vai deslocar um bit à esquerda. Então o bit do início ele passa a ser o bit que está no final. Enfim, você desloca circularmente um bit à esquerda. E bem, isso aqui é válido para todo J a partir de 16 até 79. Aqui. Então,
você consegue obter, por essa expressão, todos os segmentos a partir do segmento 15. Então você obtém o segmento 16, segmento 17 até o segmento 79. Então, para ilustrar, nós teríamos aqui o bloco de entrada, né, X, que contém 512 bits, e a partir dele nós geramos a matriz M, que contém 5 linhas, onde cada linha contém 512 bits, ou seja, no total, essa matriz linha ela tem 2.560 bits, e, novamente, como eu disse antes, a primeira linha dessa matriz corresponde ao próprio bloco X, subdividido em 16 segmentos, onde cada um deles contém 32 bits. A segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta, ou seja, as demais 4 linhas restantes, elas são obtidas daquela forma, a partir daquela expressão que eu mostrara a vocês agora há pouco. Então essa matriz M, ela é usada para obter o bloco de saída de cada iteração. E esse bloco, ele é dividido em 5 segmentos. 5 segmentos, os quais são chamados de A, B, C e D. E E. Enfim, eles são obtidos a partir dos velhos, dos velhos segmentos anteriores. No caso, na primeira iteração, eles são obtidos a partir do bloco de entrada X, que tem 512 bits. Ok. Então, para cada iteração, da iteração 0 até a iteração 79, nós temos de efetuar esses seguintes procedimentos, esses 2 procedimentos. Primeiro, o valor de ar antigo, o valor do segmento A antigo, ele é armazenado em alguma variável temporária para ser usado no cálculo dos seguintes blocos, dos seguintes segmentos, o B, C, D e E. E ele é calculado no seguinte passo, Então, o novo valor de A, ele vai depender dos valores A, B, C, D e E antigos. E eles são calculados, o novo valor de A, do segmento A, ele é calculado da seguinte forma. Você pega o segmento antigo E, soma com o segmento antigo A deslocado 5 bits à esquerda circularmente, Depois você soma o segmento T-ésimo e você soma essa função K índice T, que eu definirei depois, mais o valor dessa função F aqui. Ok, então, perceba, aqui, para calcular o valor de A, nós temos de antes calcular o valor dessas 2 funções que eu mencionei aqui a vocês, a função K e a função F. Então, vamos definir essas funções. O valor dessas funções, eles são obtidos da seguinte forma. Então, os valores da função K índice T, eles são obtidos dessa forma aqui. Ela possui esse valor caso nós estejamos no round 0 ao 19, na iteração número 0 até a iteração de número 19. Depois, ela assume esse valor aqui quando nós estamos a partir do round da iteração de número 19 até a iteração de número 39. Depois, ela assume esse valor quando estamos na iteração a partir da iteração de número 39 até a iteração de número 59 e assim por diante. Analogamente, a função f ela assume esse valor aqui quando estamos na iteração de número 0 até a iteração de número 19. E por aí vai. Bem, basicamente é isso, Então você pode muito bem pré-calcular os valores dessas funções e é isso, assim que funciona, Então, após essas 80 iterações, nós temos o valor final desses blocos, Nós temos, enfim, o nosso resumo criptográfico, nossa hash, que consiste de um segmento, consiste de um bloco dividido em 5 segmentos, A, B, C, D e E, onde cada um deles contém 32 bits, e no total esse bloco de saída ele tem 160 bits, É uma função de hash, como eu mencionei,
ela sempre retorna como saída uma sequência de bits de tamanho fixo. Então, é isso. E aqui nós temos uma ilustração. Uma ilustração para a iteração, né, para essas 80 iterações do algoritmo SHA-1. Então você tem aqui, né, os segmentos A, B, C, D e E. Os processos, né, de maneira ilustrada que eles passam para chegar nos novos valores, né, dos novos segmentos. Basicamente é tudo o que eu dissera agora há pouco. Bem, foi isso. Essa é a videoaula. Isso é assim que funciona o algoritmo SHA-1. E é isso. Aguarde os próximos vídeos. Assista o vídeo do canal Guia Anônimo, que está muito bom. E é isso. Até a próxima Alfie Desenha.